Pronto. Boa noite. Vamos dar início, então, à apresentação do trabalho de conclusão de curso de Alane Paula do Nascimento Combé, com o trabalho Cine Caruaru, Valorização da Memória através da criação de postais dos cinemas de rua da história de Caruaru. Alane, você tem 20 minutos para fazer sua apresentação. Depois a gente vai passar as considerações da banca, que é composta por mim, professora Verônica, orientadora do trabalho, professora Marcela e professora Rosângela, que são professoras do curso. Bom, Alane, boa apresentação. A palavra está com você agora, tá? Bom, boa noite, gente. Como a professora Verônica falou, o título do meu trabalho é Cine Caruaru, Valorização da Memória através da criação de postais de cinemas de rua da história de Caruaru. Começando aí pela introdução, a gente pode entender o espaço urbano como esse organismo vivo que vai se transformando ao longo do tempo. E as salas de cinema, elas fizeram parte desse espaço urbano, principalmente ali durante o século XX, né? Como esses epicentros de cultura, sociabilidade, lazer, e que foram passando ali de geração em geração. E o espaço urbano, ele acompanhou o gradual desaparecimento dos cinemas de rua, e aqui em Caruaru não foi diferente isso. E aí esse trabalho, ele busca, assim, a gente usar o design como uma ponte entre a história para trazer esse resgate da memória dos cinemas de rua da história daqui de Caruaru. O objetivo geral do meu trabalho é desenvolver uma coleção de cartões postais a partir de pictogramas que representam as fachadas dos cinemas de rua da história de Caruaru, e para tal foi delimitados os objetivos específicos de investigar e identificar os cinemas de rua de Caruaru e seus elementos históricos e característicos, coletar e selecionar imagens da fachada principal de cada um dos cinemas identificados, produzir um sistema de pictogramas a partir das imagens e dos dados coletados, e, por fim, aplicar os pictogramas produzidos no layout de cartão postal com as principais informações históricas e imagéticas dos cinemas de rua de Caruaru. Dentro da justificativa, né, a gente pode ver que o papel social dos cinemas de rua, eles ultrapassavam o de apenas espaços de projeção de filmes, né? Eles eram também espaços de disseminação cultural, muitos deles sendo, inclusive, espaços também que acolhiam equipes de teatro, né? E aí eles apresentavam peças de teatro nesses espaços também. E a gente pode perceber uma erosão da memória da população desses espaços, por causa desse gradual desaparecimento deles dos centros e das praças principais da cidade, e eles foram para os shopping centers, né? Então, eu trouxe aqui um dado da Ancine, que em 2023 viu que 88,4% das salas de cinema em funcionamento aqui no Brasil, elas se encontravam em shopping centers. E isso é um cenário muito diferente, né, do que o do século XX, onde eles eram majoritariamente cinemas de rua. E aí, como eu falei anteriormente, o designer vai fazer essa ponte entre a ideia do projeto e essa concretização através da metodologia de design. A metodologia selecionada foi apresentada no livro A Prática do Design Gráfico, uma metodologia criativa, do autor Rodolfo Fuentes, em 2006, e ela sofreu uma adaptação para poder se encaixar melhor no projeto. Essa aqui é a metodologia que o Fuentes apresenta no livro. Ela é dividida em 3 subfases: o problema, a criatividade e a solução. 3 fases, desculpa. E a fase do problema, ela é dividida em subfases, né? Essa fase do problema, ela é para a gente identificar esse problema, levantar dados, analisar esses dados, para que na segunda fase da criatividade a gente consiga fazer as experimentações, os modelos e finalizar com os desenhos construtivos, para que na terceira fase a gente consiga aplicar a solução, produzir e fazer essa avaliação final. Teve 2 subfases que foram retiradas aqui nessa adaptação, que foi a subfase 1.2 e a 2.4. A primeira porque não foi identificado um subproblema dentro do trabalho, do problema que eu estou apresentando, e a de verificação não seria realizada durante esse projeto. E assim ficou a metodologia adaptada, né, contendo 3 subfases no problema, 4 subfases na criatividade e a solução com a produção e a avaliação final. Diante disso, a gente passa para os resultados.
E, em primeiro lugar, a gente vem com o problema e a definição desse problema, né, que é justamente trazer esse resgate da memória dos cinemas de rua da história de Caruaru para o presente, né, resgatar essa memória desses locais. E aí a gente tem essa questão de converter essa complexidade histórica e arquitetônica dessas fachadas, que, em muitos casos, elas não existem mais, ou então sofreram descaracterizações com o tempo, e converter tudo isso numa linguagem gráfica padronizada para poder ser aplicado, né? E aí esse resgate da memória urbana ele foi definido por nós, tendo como suporte o cartão postal, né, de uma forma afetiva e educacional. Por que o cartão postal? Porque ele seria esse objeto tangível, né, que também muitas pessoas não usam hoje em dia, mas que era muito mais comum no passado, mas que ele é esse objeto que você consegue escrever, enviar para outras pessoas, né, e ter essa troca ali de memória, de comunicação. E dentro disso, delimitamos 3 público-alvos para o projeto, que são os próprios moradores da cidade de Caruaru, tanto os que não conheceram os cinemas de rua, como os que conheceram. Os que não conheceram é uma oportunidade de saber mais sobre esses espaços urbanos que existiram e não existem mais. E os que conheceram esses cinemas podem relembrar essa época, né? Também teriam os turistas que o cartão postal desses cinemas de rua ele pode fugir um pouco do tradicional postais da cidade de Caruaru, trazendo essa memória também urbana, né, do nosso cinema e cultural. E também pesquisadores, ele pode funcionar como um estudo de caso. E aí a gente vem para a recompilação de dados, que ela foi facilitada, né, pelo vice-coordenador da Fundação de Cultura de Caruaru. Eu fui até lá e ele me possibilitou o acesso ao acervo da Biblioteca Municipal Álvaro Lins, que funciona no mesmo prédio da Fundação de Cultura de Caruaru. E também fiz uma entrevista com o historiador José Urbano, que contribuiu para entender melhor esses dados e trazer mais algumas outras informações. Eu trouxe aqui algumas das informações que eu consegui coletar. No livro de 1957, Fatos Históricos e Pitorescos de Caruaru, o autor ele fala de 4 grandes cinemas aqui em Caruaru nessa época, que é o Cine Santa Rosa, com 1.506 cadeiras, o Caruaru com 1.400 cadeiras, o Cine Rádio com 500 cadeiras e o São José com 300 cadeiras. Nisso a gente já consegue ver assim uma diferença, né, no tamanho desses cinemas, com o Cine Santa Rosa e o Cine Caruaru sendo cinemas bem maiores do que o Cine Rádio e São José, tanto que tanto o Cine Rádio quanto o São José eu não encontrei registros fotográficos desse cinema. Eles não têm esses registros fotográficos. Já no livro Caminhantes de Caruaru, de 1980, o autor ele traz um relato muito pessoal assim da memória do dia, né, que o Cinema Caruaru deixou de funcionar. E o Cinema Caruaru é esse, com 1.400 cadeiras, e ele traz, assim, um relato do dia a dia ali, da sirene, que avisava que ia iniciar uma sessão, e ele apelida carinhosamente, né, de Cinema de Santino, que era o dono desse cinema, e aí o Santino tratava quase como um filho mesmo, o cinema, e ele foi demolido para dar espaço, na década de 70, à agência do Banco do Brasil, que funciona até hoje aqui em Caruaru, no mesmo local. Aqui eu trouxe a foto, né, do Cine Santa Rosa, que é aquele maior, de 1.506 cadeiras. E aqui é o espaço onde ele funcionava atualmente, que funciona uma igreja. A gente pode ver que a fachada mudou muito, né, desde o início. Ele teve uma reforma ali na década de 80, mais ou menos. E desde então eles continuaram reformando e aí a gente nem consegue mais saber, né, que era esse mesmo lugar, só olhando essas 2 fotos. Hoje em dia ele é uma igreja. Esse aqui é o Cine Caruaru. Como eu falei, ele foi demolido na década de 70 e tem o prédio da agência do Banco do Brasil, que funciona até hoje. Isso é a foto como está lá agora, hoje em dia. No livro Caruaru, Ontem e Hoje, de Fazenda Capital, de 2012, a autora ela traz que o primeiro cinema de Caruaru, na verdade, foi o Cine Palace, que foi um investimento do coronel João Guilherme, em 1910. Infelizmente, não se tem registros fotográficos desse cinema. Mas o registro fotográfico do cinema mais antigo que eu encontrei foi o do Cine Teatro Rio Branco, que funcionava na Avenida Rio Branco, e ele foi inaugurado em 1922. Ele foi, assim, um grande local de lazer aqui em Caruaru, e ele também funcionava muito em parceria com o teatro aqui em Caruaru, né? Esses não foram os únicos.
também tivemos 2 investimentos grandes dos irmãos Maciel, que foi Djalma e José Maciel. Eles investiram no Cine Maciel, que foi inaugurado em 1964. Ele funcionava ali por trás da prefeitura de Caruaru. E o Cine Grande Hotel, que foi inaugurado em 1975 e funcionava dentro do Grande Hotel. E aí eu trouxe aqui a foto do Cine Teatro Rio Branco. Ele é esse edifício aqui, bem no meio. E, como eu comentei, ele foi demolido posteriormente e não tem mais resquícios desse prédio ali na Avenida Rio Branco, então não tem muito como saber a exata localização dele. E aí aqui tem o Cine Irmãos Maciel, que funcionava por trás da prefeitura. Isso aqui é como está lá hoje em dia. A gente pode ver que ele ainda tem bastante sombras do passado, dá para perceber a semelhança com como ele era antes, e funciona atualmente uma igreja no local. E esse aqui é o Cine Grande Hotel, que ele funcionava nesse pedacinho aqui do Cinema Grande Hotel. E hoje em dia ele também funciona uma igreja no local onde ele era. E ele mantém, assim, a estrutura do prédio, né? Mas ele já teve algumas mudanças aí. E aí, para finalizar, tanto o livro como o historiador, eles trazem essa questão do esvaziamento das salas de cinema a partir da década de 80, com as novas tecnologias que estavam chegando ali, principalmente a fita cassete, que possibilitava que as pessoas assistissem em suas casas. E aí o historiador, ele cita essa crise da sala de cinema, não do cinema, porque o cinema continua produzindo filmes, mas as salas de cinema têm esse esvaziamento, muitas vão fechando, e aí a gente vai tendo essa gradual migração para os shopping centers. Então, os cinemas, eles saem desses espaços centrais da cidade e vão para shopping centers. Atualmente, Caruaru conta com 2 cinemas, o Centerplex e o Planet, ambos nos cinemas aqui da cidade. E aí a gente chega para a análise desses dados. Eu fiz aqui uma linha do tempo dos cinemas que foram selecionados. Por que esses cinemas foram selecionados? Porque para fazer esse trabalho de ilustração da maneira mais fiel possível, eu precisava ter registros fotográficos, né, desses cinemas. E foram esses 5 cinemas que a gente tem esses registros e que foram selecionados para seguir o projeto. Também tivemos as delimitações de briefing, com o tamanho do cartão postal de 10 por 15 centímetros, que é um tamanho padrão. As ilustrações simplificadas com unidade visual. A paleta de cores selecionada foi as cores da bandeira de Caruaru, né? A tipografia, eu queria uma tipografia legível para que os diferentes públicos pudessem entender, mas que também tivesse estética nostálgica e com algumas palavras-chave aqui, como memória, cinema, arte e atrativo. E aí a gente chega na parte da criatividade. Primeiro com os materiais, que foi delimitado que seria feito o projeto num software de ilustração vetorial. Seguindo as delimitações desse briefing, o papel selecionado foi o papel triplex em alta gramatura, que terminou sendo de 250 gramaturas, e também foi delimitado alguns moodboards. Esse primeiro aqui é um moodboard para as ilustrações, então a gente consegue ver aqui algumas que têm traçados, algumas que têm contornos que usam do espaço negativo, algumas mais coloridas. E também delimitei esse moodboard, que seria para o cartão postal que finalizaria a coleção, com o mapa da cidade, já que eles funcionavam todos ali no centro. E esse é o moodboard da paleta de cor. A primeira experimentação, ela foi para entender os caminhos que podia seguir. Eu utilizei o Cine Caruaru como base, e aí aqui a gente tem um que tem só os contornos, né, o traçado, um que brinca um pouco com esse espaço negativo das janelas, e outro que mistura os dois. Só que a gente tinha uma questão com a ornamentação da fachada do Cine Teatro Rio Branco, porque ele era o mais ornamentado, com mais detalhes, e aí ele foi escolhido para ser feito primeiro, para poder guiar esse estilo de ilustração. O estilo selecionado foi esse aqui, com traçado, porque ele permitia que os contornos e os ornamentos fossem mais preservados. E, posteriormente, eu adicionei uma cor para cada um deles, em alguns pontos, como janelas ou alguns ornamentos. O teste de tipografia acabou selecionando a Broadway para os títulos e a Mulish para os textos. E esse aqui foi o layout preliminar, que foi decidido de uma maneira muito tranquila, tudo foi fluindo bem. E aí eu utilizei também para complementar 2 elementos, que foi esse sol, que faz referência à bandeira de Caruaru, que tem um sol, e a fita ali para fazer referência ao filme. Na parte da direita ficaria a ilustração e nos boxes preto o título, o nome do cinema. Esse aqui é o layout
preliminar do mapa, né, que completaria a coleção. E esse aqui é o layout do verso, que manteve ali o padrão do cartão postal, com a parte do selo, do endereço, em um espaço para a pessoa poder escrever, mas também contendo embaixo uma parte com os dados históricos e a parte de cima com o meu nome. E aí esse foi o resultado do pictograma do Cine Teatro Rio Branco, em azul, o Cine Caruaru em verde, o Cine Santa Rosa em amarelo, o Cine Irmãos Maciel em vermelho e o Cine Grande Hotel em preto. E esse aqui é todos os pictogramas juntos. Diante disso, eu fiz também alguns testes e mockups para a gente ver a unidade visual da série. E esses foram os resultados. E aí a gente passa para a etapa de desenhos construtivos, que a gente vai ter a normatização técnica, então foi o momento de conferir as últimas medidas, de adicionar a sangria nos elementos, para poder fechar o arquivo e enviar para a gráfica. E aí esse foi o resultado final da frente e verso do cartão postal. Ele seguiu a cor, né, da frente com o que estava atrás, o Cine Teatro Caruaru, e aí as informações que contém a data de inauguração e também o status atual de como está, né, o local que era antes. E esse aqui foi o resultado do cartão postal final, né, em comemoração, com todos eles marcados ali, o lugar onde eles eram, e seguindo a paleta de cor de cada um deles. E aí, assim, a gente vem para a solução, que foi a produção e a avaliação final. E aí, para a produção final, eu fiz também esse ingresso aí de cinema, contando um pouco sobre o projeto, para poder dar o contexto a quem fosse ver. E também essa caixa, que é quase na mesma medida dos cartões postais, para levar ele junto como uma coleção. E aí, esse foi o resultado da impressão neles, no papel triplex. E aqui é eles todos juntinhos. E aí, para as conclusões, a gente concluiu que os objetivos delimitados no projeto, eles conseguiram ser cumpridos, né? Aqueles objetivos específicos, eles foram seguidos, e o objetivo da gente finalizar o cartão postal com os desenhos dos pictogramas foi cumprido. E a gente conseguiu ver também o design como essa ferramenta que vai para além do estético, mas também possibilita esse impacto social e que ele pode agir não só comercialmente, mas também como uma forma da gente resgatar essa memória cultural dos espaços. E esse é o momento oportuno também para a gente falar sobre as limitações e melhorias do projeto. Uma limitação do meu projeto foi não ter incluído a população, então eu acho que o projeto poderia ter sido beneficiado com entrevistas à população. E também melhorias futuras, eu acho que esse projeto ele tem um potencial de se expandir para outros municípios de Pernambuco, para formar, quem sabe, um grande mapa de memória desses cinemas de rua de Caruaru, para que eles saiam da história e que eles voltem para a memória das pessoas, para que fique registrado no papel e também na memória da população, que a gente não esqueça desses espaços. E muito obrigada. Eu queria agradecer em especial a banca, né, a professora Rosângela, a professora Marcela e a professora Verônica por terem tirado esse tempo de estar aqui, ler o meu trabalho. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Alane, pela sua apresentação. Eu vou passar agora a palavra para a banca. Então, eu passo a palavra à professora Marcela, que é a primeira avaliadora do projeto. Oi, gente, boa noite mais uma vez. Gostaria primeiro de agradecer a Alane o convite de participação da banca. Sempre é um momento muito gostoso fazer essa leitura, fazer essa imersão no projeto dos alunos. Agradecer a Verinha também por ter confiado esse momento de banca, que, como eu sempre falo, é um momento de troca, é um momento de conversa, é um momento de debruçar no projeto para que a gente possa conversar, tirar dúvida dos detalhes que podem acontecer. E eu também sempre falo que é um momento que a gente aprende muito, que a gente vê muita coisa nova e vê muita profundidade do que a gente muitas vezes já é acostumado ou tem alguma tangência nisso aí.
Esse projeto foi muito especial, como eu estava comentando com Verinha, não somente por todo o contexto, por todo o resultado do projeto, mas que é um projeto de memória aqui da cidade. Eu, como sou da cidade, acho que eu sou a única professora caruaruense mesmo, de verdade. E quando eu vejo esses projetos, eu fico muito contente, porque a gente vê da força do design para falar sobre memória, para trazer esses resultados do presente e do passado, do que é que já foi visto aqui na cidade, do que é que já esteve em voga, já esteve em destaque aqui, para a gente mostrar essas novas gerações, se utilizar do design como ferramenta realmente de fazer essa troca de conteúdo também com a comunidade. Então, assim, eu sempre fico encantada quando são projetos aqui da cidade, exatamente por essa riqueza que traz para cá. Eu acho que é um projeto que tem muito de memória afetiva também. Rosângela aqui sabe que já me conhece há muito tempo. Meu avô tinha muito isso da questão cultural aqui na cidade. Então, ele tinha uma livraria aqui, que foi uma livraria que foi palco de muita coisa cultural aqui na cidade. E, querendo ou não, isso passa para a gente também. Quando eu vejo esses resultados, eu lembro muito de vovô e como isso faz diferença no dia a dia, no cotidiano da gente aqui caruaruense, exatamente por trazer luz para essas coisas que muitas vezes, como a própria Alane falou, não existem mais, estão com com outros layouts ou com outros objetivos ali, como são os casos de casas de cinema daqui. Uma coisa que eu achei massa também é porque esse projeto de memória gráfica, ele evita, como ela bem falou no projeto, esse apagamento histórico. Então, tem coisa que as pessoas nem sabiam da existência ali. Tem coisa que eu vivi aquilo ali quando eu estava lendo. Caraca, eu fui nesse cinema aí, eu vivi isso aí. Você meio que volta no tempo e relembra situações e memórias que estão presentes ali. Então, o design funcionando enquanto característica emocional também para a população. E isso é massa, ter esse resultado num projeto. Eu achei muito legal. Eu fiz algumas considerações, algumas anotações aqui, Alane, e que tudo você leva para a Verinha, junto com a Verinha vocês decidem isso aí. São algumas pontuações que a gente sabe que, ao longo desses 2 semestres, de PG1 e PG2, a gente está tão imerso. No primeiro é aquela loucura de metodologia, do que é que vai fazer, tipo de pesquisa, e a gente cai de paraquedas naquilo ali, e depois tem que correr para dar conta daquilo aí, algumas coisas passam ali, e a gente sabe que não é por falta de dedicação, e sim de tanto estar vendo aquilo ali, algumas coisas passam em que a gente nem nota. Anotei algumas coisas aqui, pontuei, aí vou fazendo ponto a ponto esse olhar aqui. O resumo achei ok, eu acho que traz um roteiro do filme, uma sinopse do que é que vai ser teu projeto, traz um pouquinho de introdução, fala da tua metodologia, fala dos resultados encontrados. Então, eu acho que eu achei um pouquinho longo, mas eu acho que é por conta do contexto propriamente dito, histórico. Eu acho que tem isso. Mas não acho que seja um grande problema. Uma sugestão que eu daria nessa parte aí do resumo seria nas palavras-chave. Eu achei elas muito genéricas. Então, se a gente for chegar e fazer uma pesquisa bibliométrica, que é aquela que a gente bota as palavras-chave para encontrar pesquisas, encontrar repetições ou projetos que têm aquela mesma nuance, talvez seja difícil a gente encontrar com as palavras-chave genéricas que estão. Eu não sei se a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Design gráfico, que é uma coisa bem... Não é design, é design gráfico, a gente já dá um recorte mais apurado. Cinemas de rua, que é uma coisa que vai direcionar... Estou sugerindo aqui enxeridamente,
mas você conversa com Verinha e vê se acata. Síntese gráfica, que aí, no caso, é outro ponto, eu acho que é o grande asterisco que eu teria no que a gente vai ver no objetivo aí, vou falar sobre essa questão de síntese gráfica e memória gráfica, que, querendo ou não, é um projeto, não sei se de memória ou de patrimônio cultural, fiquei na dúvida, vou conversar aqui com vocês, tanto com a Alane, quanto com Verinha e Rosângela, para ver se também concordam comigo com relação a isso. A justificativa que eu achei ok, então é quando a gente se vê naquele projeto ali, é quando eu, enquanto caruaruense, vejo muito de referências ali da cidade. Aí o asterisco que eu falei, que eu acho que foi a primeira coisa que me pegou quando eu estava lendo, no objetivo geral, vocês dizem que vão criar uma série de pictogramas para que reflitam cinema Pereira e Parará. Eu fiquei esperando os pictogramas, não foram pictogramas, o que foram gerados foram sínteses visuais, ou resumos visuais do que teria ali, porque o pictograma é aquele elemento com a menor quantidade de linhas, com a menor quantidade de detalhes e que a gente consegue visualizar, consegue identificar de imediato. Tanto é que ali ai, meu Deus, como é o nome daquilo? No painel de referências que ela colocou um monte de pictograma, que aí são sínteses, são o menor exemplo visual que a gente tem para a representação de alguma coisa. Então, não é uma coisa que vai impactar o projeto, é somente dar uma filtrada, onde é que tem pictograma e substituir. Eu acho que síntese visual seria a melhor saída que a gente tem ali. Uma coisa, eu botei na outra página aqui, esqueci de ver. Sugeriria uma revisãozinha textual e de ABNT. Sempre acontece, sempre. Tanto vê aquilo ali. Então, tem algumas coisas de revisão textual mesmo, de concordância, de pontuação. Então, passar o pente fino. Hoje não, essa semana não. A Alane vai dormir. Eu bati sem querer. Foi. Depois ela Teu microfone fechou de novo, Marcela. eu botando o caderno em cima do teclado, minha gente. Deixa eu voltar. Bom, então, refinar no memorial todo essa questão do pictograma. Detalhe. Quando você fala de metodologia, achei ok, achei massa a metodologia que foi utilizada de Fuentes. E aí eu anotei aqui que ela disse que não ia utilizar duas etapas ali. Suprimiu a parte de, acho que foi subdetalhamento, alguma coisa, e a parte de verificação. Essa verificação é outro asterisco que eu vou passar por outras coisas e depois digo, porque eu acho que tem alguma coisa aí. Quando eu vi lá o referencial histórico, quando traz esse passo a passo dos cinemas, achei massa, porque tem alguns cinemas que eu conhecia por nome e não conhecia a história. Tinha cinemas que eu não conhecia nem da presença aqui da cidade. Então, foi massa, porque foi um trabalho histórico que trouxe esse detalhamento e, como eu falei, salas que eu pude vivenciar novamente aquilo ali, lembrar e ver ali no projeto referências e síntese que realmente são as características que mais representam aqueles ambientes ali. Então, foi uma sacada legal também. Aí, quando fala na questão de detalhamento dos cinemas, quando eu fui olhar o projeto, eu tanto procurei no sumário, quanto eu botei na busca mesmo no projeto, quando fala de público-alvo. Teve uma vez só, acho que uma referência que faz de público-alvo do projeto, que até lá no final, nas considerações finais, ela disse que, como desdobramento, melhorar esse recorte daí do público-alvo ou fazer essa devolutiva de validação dos usuários, alguma coisa assim.
Eu acho que caberia um pedacinho do projeto, eu não sei se na justificativa lá no início, eu senti falta disso no andamento do projeto, mas de falar de público-alvo dali. Porque que público-alvo seria esse realmente? Porque deixa eu ver se eu consigo me expressar. Para representar ou para usufruir melhor daqueles postais, talvez o público-alvo recortado foi, como ela bem falou, eu acho que foi na apresentação, que é um público-alvo mais maduro, que vivenciou, que escutou histórias daquilo ali. Então, uma frase, um detalhe falando quem é o público-alvo, porque senão fica muito solto. Para quem é? Eu fiz postais, beleza, para quem? Se eu não digo para quem, eu não posso amarrar bem as escolhas que eu fiz, como eu trabalhei aqueles layouts, como eu trabalhei diagramação, tudo isso eu consigo amarrar melhor no público-alvo. Tamanho de fonte, se eu vou trabalhar um público-alvo mais maduro, eu vou pensar numa fonte que tem um texto mais agradável, uma leiturabilidade. Então, tudo isso vai refletir a partir do momento que, com uma linhazinha, eu diga quem é meu público-alvo. Lembrando que eu ainda vou falar da questão da verificação lá da metodologia. Aí, isso facilita, quando eu faço esse recorte do público-alvo, facilitam algumas coisas, algumas representações ou identificação de escolhas que foram feitas ali no projeto. Aí, quando a gente passa para o detalhamento técnico, eu fui ler, voltei lá para o regimento do que é o memorial, porque eu fiquei em dúvida em algumas coisas com esse detalhamento. Eu achei muito superficial, já que eu estou me propondo, que a Alana está se propondo a criar uma linha, uma série de postais, eu achei muito simples fazer o detalhe somente em um postal e dizer no texto, o postal é 10x15, o tipo de informação é esse. Eu acho que podia ter um desenho técnico mesmo. 10 de altura ali com a guia de dimensão, como se a gente fosse fazer realmente um detalhamento de mandar para a gráfica. Eu acho que isso, ao longo do projeto, ela saiu diluindo nos capítulos, mas fazer um detalhamento técnico mesmo. Isso não precisa nem ser dentro do projeto mesmo. Uma sugestão, ela pode botar até nos apêndices. O detalhamento técnico de cada postal, ela joga lá nos apêndices, não precisa mexer nada do documento, mas é uma forma de mostrar, porque esse teu projeto ele vai ser referência lá na biblioteca, que vai ser utilizado por outras pessoas. E aí a outra pessoa sabe, eita, como é que eu faria um postal? Como é que eu mandaria isso para a gráfica? E está um texto ali. Embora eu saiba que as coisas se atualizaram na gráfica, às vezes a gente manda um zap dizendo a dimensão, a informação e manda o PDF por ali mesmo, mas eu acho que se a gente está fazendo um memorial gráfico, com um detalhamento gráfico, então somente colocando isso nos apêndices eu acho que resolve. E aí, falando daquilo, dimensão, sangria, margem, corte, que isso tudo vai quando a gente vai. Ela até falou que pode ser impresso, impressão de gráfica rápida, que tem um detalhamento mínimo, ou impressão offset. Aí, no caso da offset, a gente teria esse detalhamento maior. E a questão da verificação foi uma coisa que eu tinha anotado, e aí ela falou na apresentação, melhorou um pouquinho, mas eu sinto falta dessa. Se eu coloco ali quem é o público-alvo, eu sinto falta de você validar, de você fazer um teste. Tem uma etapa ali de chegar para o público, e aí, o que é que achou? Isso aqui funcionou, esse tamanho de fonte está legal, essa síntese representou aquele ambiente ali. Ou até testar outras, isso poderia ser desdobramento, eu não preciso ser necessariamente o projeto, colocar ali no desdobramento a validação com o usuário também, o teste, levar para o usuário e ver, até porque se a gente vai definir que é um público mais maduro, se aquela fonte vai servir, se aquele detalhe vai servir, se aquela síntese é o que mais caracterizaria aquele ambiente ali. Então, essa questão da validação, isso pode estar presente tranquilamente no desdobramento, sem atrapalhar o projeto.
E aí isso não seria só entrevistas, como ela falou ali, que poderiam ser feitos lá nos desdobramentos, entrevistas e um aprofundamento melhor com o público-alvo, para conhecer o público-alvo. Não somente entrevista, mas da devolutiva, entender o que é que ele entende, que ele percebe naquele postal ali para validar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, eu creio que é só isso. Mais uma vez agradecer a Alane e a Verinha. Alane, o projeto está lindo. Eu me senti muito representada enquanto caruaruense e achei massa. Lembrei de alguns trabalhos que eu fazia quando criança, que a gente tinha que representar, no mínimo, o que era aquela fachada ali para representar, para mostrar a representação disso, e é exatamente isso, a gente trazer essa memória viva, deixar essa memória viva de ambientes, de espaços aqui na cidade, para que não caia por terra e tudo vira igreja e a gente vá perdendo as representações que a gente tem ali. Obrigada mais uma vez pelo convite, e qualquer dúvida que vocês tenham dessas anotações e dessas dúvidas que eu tive, podem perguntar. Obrigada, gente. Obrigada, Marcela, pelas suas colocações. Realmente, quando a Alane me apresentou o tema desse projeto, eu já tinha pensado, assim, a primeira pessoa que eu tenho que botar nessa banca é Marcela, porque, né, tem toda uma memória aí afetiva desse tema que eu acho que vai ser massa para ela contribuir, colocando o olhar dela de caruaruense sobre esse projeto aí. Alane, você quer responder alguma colocação ou a gente pode passar para a Rosângela? Não, tá tranquilo, eu consegui entender bem as colocações, podemos passar para a professora Rosângela. Obrigada, professora Rosângela. Eu anotei aqui tudo que ela foi falando para a gente ver depois. Bom, então eu passo a palavra para a Rô, para ela fazer as considerações e as contribuições dela para o projeto. Oi, gente, boa noite, mais uma vez, mais uma banca, Verinha, estamos juntos, teremos outra ainda pela frente, é uma semana intensa, mas muito feliz de estar aqui, acompanhar o resultado do seu trabalho, e repetindo o que Verinha acabou de falar, não tem como olhar para esse trabalho e não lembrar logo de Marcela para estar presente nessa banca, porque eu li o trabalho e eu só lembrava de Marcela, né, pensando, quando eu vi que teu nome ia estar na banca junto comigo. Eu fiquei só imaginando. Deus, eu acho que Marcela, quando está lendo isso aqui, vai lembrar de tanta coisa bacana, porque viveu, né, que no espaço, então isso é muito marcante para a gente. E respondendo, acho que uma dúvida que Marcela colocou na apresentação dela, se o trabalho é memória ou patrimônio, eu acho que é um trabalho de patrimônio e memória. Né? Porque se a gente coloca só memória gráfica, é como se assim, o objeto gráfico é o resultado, não é o que ela investiga. Não é a memória gráfica do que está se investigando, é o patrimônio que está se transformando em memória. Né? Eu acho Concordo, Rô, é isso né? mesmo. Entra nesses dois pontos, e assim, é fantástico, né? O trabalho de Alane traz um resultado muito bacana e, ao mesmo tempo, dá margem para se pensar outros trabalhos, no sentido de que ela trabalhou o arquitetônico dos cinemas, né, que se transformaram. Mas quantos outros prédios se transformaram em tantas outras coisas ou já não existem mais? E isso se perdeu, porque a cidade se transforma, né? Assim, tem Caruaru, mas se a gente for falar de Recife, que a cada dia morre uma casa. Um palacete antigo, uma mansão antiga, uma coisa que deveria ser preservada, quando a gente vê, foi derrubado para subir um prédio. E é assim, você vê a cidade se transformando e quem lembra disso, né? Quem vai lembrar, na verdade, disso? São pessoas que vão, assim, as gerações vão mudando, vão crescendo, mas não fazem ideia de quanta riqueza a gente tem e de quanta história foi deixada de contar a partir do momento que ali não existe mais nada, né? Então, achei isso, a escolha do seu tema tem essa beleza, essa importância,
E, assim, eu acho que mais designers têm que também trazer esse olhar para pensar de que maneira a gente pode resgatar e guardar essa memória, né? Então, eu fiquei muito feliz com o resultado do seu trabalho, por tudo isso que ele engloba. Eu não vou repetir algumas coisas que Marcela pontuou, porque, claro, ela pontuou muito mais coisas do que eu observei, mas eu concordo com elas. E, assim, então, não vou repetir justamente para não me alongar. Mas eu acho que um ponto importante só para frisar, eu acho que poderia repensar o nome pictograma mesmo. E, assim, pode ser uma síntese visual, uma síntese ilustrativa, uma ilustração, não sei. É algo que poderia se pensar para utilizar. Bom, do trabalho, eu tenho eu tenho uma sugestão, ou duas, acho, e tenho algumas, acho que 3 ou 4 dúvidas, que eu vou perguntar aqui, mais para a gente poder conversar, né? Assim, tentar entender melhor. E deixa eu só diminuir aqui a tela para poder ver meu arquivo, porque eu anotei tudo e depois eu passo tudo para a Verinha. Viu, Verinha? Se você não quiser nem anotar, fica tranquila, porque está tudo aqui no arquivo. Eu vou começar logo pela sugestão, porque ela é mais estrutural ao trabalho, que é em relação à metodologia do Fuentes, o danado do Fuentes. Esse danado que nos dá tanta dúvida no seu processo. Por quê? Caparica, pela fé mesmo. Porque você diz no trabalho que está usando a metodologia de Fuentes, baseado no livro dele, A Prática do Design. E o que é que Fuentes faz com a gente? Ele cria uma confusão, porque ele mostra 3 metodologias no início, bem diagramadinha, bem bonitinha, né? Com aquele espaçozinho lindo. Só que a primeira metodologia não é dele, né? É uma metodologia de Bruno Munari. E até conversando com Verinha, a gente trocou umas ideias ontem, né? É Munari, não é Munari, é Munari, não é Munari. Eu disse. Aí, são todas as etapas de Munari. E sabe onde é que ele vai citar Munari? Nas referências. É um desgraçado, né? E você que enlouqueça para saber de quem é. Porque as outras metodologias, 2, ele diz de quem é, que é o de Frascara e o de Bruce Archer. Mas beleza, né? Então, assim, eu acho que a sugestão que eu te faço de ajuste aqui ao invés de você usar a metodologia de Fuentes, pode ser assim, a metodologia retirada do livro de Fuentes, mas que tem como base Bruno Munari, né? Porque é dele. E aí, o que é que eu... Assim, a minha sugestão não é que você, logicamente, vá... Não, tem que usar a metodologia de Fuentes, porque a metodologia de Fuentes, ele só vai mostrar lá na frente. E ele também não é muito claro, não, viu? Quando ele faz a metodologia dele, só para deixar... Mas ele tem outras etapas. E, lógico, eu não vou dizer a você, bota dentro da metodologia. De jeito nenhum. Por quê? Ao final da leitura do teu trabalho, o que eu notei, você cumpriu todas as etapas da metodologia que você se propôs a fazer. Então, aqui, a sugestão é só ajustar a colocação do que você já fez em pontos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a primeira parte, quando você diz fases, aí você separa fases e subfases. Mas, para a metodologia em si que Munari propõe, essas fases são etapas que a gente tem que desenvolver também. O problema, a criatividade e solução. Então, seria problema, depois definição do problema, definição e reconhecimento, análise de dados, criatividade, materiais e tecnologia, seguindo, solução sendo a última. E aí, eu lendo o seu trabalho, o que foi que eu fiz? Eu já fui pontuando no texto, dizendo, isso aqui é ok, isso aqui, joga naquela etapa, essa parte aqui, coloca aqui. Então, assim, tá tudo aqui. A única coisa é brincar de Lego.
Exatamente. E ir organizando, pega isso aqui, porque está tudo aqui. Então, isso é só a minha sugestão. E aí, eu fui marcando o nome das etapas, porque naturalmente vai mudar a numeração, né? O que é o que é subfase passa a ser fase. E aí muda a numeração. Então, mas eu deixei tudo marcadinho para você, na hora que for passando, já identificar. Bom, essa é a grande sugestão, porque ela é a mais estrutural para você entender o processo. Aí eu vou partir agora para as dúvidas que foram surgindo durante a leitura. E aí, cadê? Isso é porque eu estou passando o arquivo, né? Agora você vê como eu estou passando aqui as páginas, porque não tem muito o que falar, que eu achei o trabalho assim, bem organizado, bem direitinho. Bom, aí a primeira dúvida é em relação à entrevista que você faz. Ou pelo menos você diz aqui no parágrafo que em uma entrevista semi-estruturada com o historiador José Urbano, foi possível perceber. Aí eu senti falta de... O que foi que você perguntou? Como foi feita essa entrevista? Tu gravou? Tu anotou? Como foi que tu pegou os dados do resultado da entrevista? Ou assim, para não mexer no texto, talvez coloque no apêndice as perguntas que foram feitas, alguma informação, porque aí é como assim, é um protocolo de pesquisa, de qualquer forma, para você entender como você fez, porque você está coletando dados. Então, você faz ou a coleta de dados através da pesquisa, ou você faz sei lá, uma entrevista, você faz fichas para coletar dados, mas aí é só mesmo para ir coletando. Aí surgiu essa dúvida de como essa entrevista ela foi realizada e como você fez para coletar esses dados, né? Fazer as anotações dos dados. Aí a segunda dúvida que eu tentei realmente entender, mas eu não consegui achar resposta. Aí eu queria que realmente tu, depois, no final, me explicasse por que o teu moodboard de cores tem tantas cores, tem tantas variações de cores. Assim, tem uma linha com verde, vermelho, amarelo, azul e preto. Aí na linha de baixo tem azul, verde, vermelho, amarelo, preto, variando os tons. Aí na terceira linha tem branco, vermelho, amarelo, verde e azul. E eu fiquei... Nem os verdes estão juntos, nem os vermelhos estão juntos, nem o amarelo está junto, nem o azul, mas tem uma variação. É um subtom? Não é um subtom? Porque se estão em linhas diferentes, vão estar ocupando posições diferentes. Olha, eu quebrei a cabeça. Aí eu voltei para a bandeira de Caruaru, eu sei que ela tirou daqui, né? Mas nem a bandeira tem tantas cores. Aí depois tu explica qual foi a tua ideia aqui desse moodboard de cores, tá? Que eu estou curiosa para entender. Gosto do moodboard de pictogramas, inclusive achei cada pictograma mais lindo que o outro. Caramba, achei muito bacana, muito lindo. O do mapa também, muito bacana. Aí, passando aqui para a dúvida seguinte que surgiu. Deixa eu chegar lá. Quando você... Entendi a construção dos teus elementos visuais, né? Do prédio, como você fez a síntese, como você trabalhou as suas escolhas, por que você decidiu usar uma cor de maneiras diferentes, com linhas, e viu que não funcionou, e viu porque tinha os detalhes do prédio que não iria funcionar, e você toma outras decisões. Achei fantástico, mostra muito bem o desenvolvimento do seu processo de criação. Isso é muito legal, principalmente para quem pega e precisa desenvolver. Eu só senti falta de ver um pouquinho mais desse processo no layout da estrutura do postal. Quando você diz que ele tem dois elementos, né? Porque tem o fundo, tem as tarjas, tem a linha, mas a gente só tem uma imagem. E aí eu fiquei, caramba, ela chegou nessa solução, foi a primeira solução, ou não deu certo alguma?
a estrutura vai... Por que definiu só ter essa estrutura? Aí eu senti falta aqui de entender como foi que você tomou a decisão por essa escolha final do processo. Porque aí poderia ter algum rascunho, ou você dizer que... não sei, eu acredito que você deve ter feito outras opções para tomar a decisão por essa. E a gente vê por que, de fato, você escolheu fazer isso, né? Assim, daquela maneira. Bem, deixa eu ver se tem mais uma dúvida. Eu acho que tinha mais uma. Deixa eu achá-la aqui. Mas o processo, depois, quando você vai mostrando toda a construção, gostei muito de ir acompanhando a evolução da construção dos elementos gráficos todinho, da definição de todas as ilustrações, entrando nos modelos, dos mockups, que aí você já vê como é que eles estão funcionando. Os desenhos construtivos, né? Aí no desenho construtivo você trabalha só 2 linhas. Não sei se no desenho construtivo você quis mostrar um grid. Se é um grid, aí eu não sei se está faltando. Acho que está faltando algumas linhas de grid para apresentar, né? Já no diagrama do verso dos cartões, a gente vê uma malha mais maior. Aí você apresenta o resultado, todos os... Sim, aí a outra dúvida é em relação no verso do postal. Marcela fez uma observação importante com relação ao público, né? E tendo, como você comenta na apresentação, esse público mais maduro. E aí, depois que você fala isso, que aí eu me lembro do verso do postal, eu fiquei pensando, será que essa letra não está muito pequena? Fiquei com esta dúvida, uma vez que você me disse agora quem foi o público, e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Mas a dúvida que tinha surgido anteriormente era o seguinte, porque eu li no verso do postal e todos eles dizem, tem esse texto, além da data de inauguração, onde ele está localizado e o nome do teatro, você sempre repete, foi muito mais que uma sala de projeção, foi um ponto de encontro da sociedade. Aí você dá o status dele, que está demolido, ou o prédio ainda está de pé, e o que é que ele se transformou. A dúvida é, você vai sempre repetir essa frase, que ele foi muito mais que uma sala de projeção, um ponto de encontro, ou isso aqui é só uma frase teste? Assim, foi uma frase só para compor enquanto você estava no processo, assim, para manter, para deixar ele bonitinho, né? Eu fiquei, porque eu disse, poxa, podia colocar alguma coisa mais característica citar alguma característica do prédio, porque você faz uma pesquisa tão legal lá atrás, né? Foi um prédio ou muito visitado, foi um prédio que ninguém conhecia, ou era, sei lá, citar alguma, ao invés só de... Claro que eu não... com certeza deve ter tido, ele foi o ponto de encontro da sociedade, né? Mas era só isso? Então, acho que valeria a pena mudar, assim, colocar outra característica para ser mais relevante para quem for pegar e ler ali atrás, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que eu já estou chegando aqui na solução. Gostei muito da ideia do ingresso, ficou massa, assim, poxa, de colocar junto da caixa o ingresso com o título, explicando o que é o projeto. Achei bem bacana a sacada de ligar os postais ao tema da caixa. Eu não sei, não sei se essa caixa foi produzida, essa caixa foi adquirida, foi comprada. Isso foi uma informação que eu senti falta, né? Como parte do projeto em si. Como foi que você conseguiu ela, já que o teu projeto não considerou a criação de uma embalagem?
para o trabalho, né? Essa embalagem ela veio adquirida para compor. Então, acho que valeria a pena colocar essa informação de que foram caixas compradas, não sei o que, adicionou o custo do projeto. E, por fim, acho que é isso, todos os textos, considerações finais, não tenho mais nada a acrescentar. Então, só para finalizar a minha fala, Lani, mais uma vez, parabenizar você pelo trabalho, porque, novamente, eu achei que o tema foi muito, muito feliz e muito importante tanto para Caruaru, né, e para as pessoas que estão ali, que vão criar uma referência muito maior e vão guardar isso como lembrança, inclusive, principalmente as pessoas, como você diz, o seu público, né, que tem o maior interesse. Mais uma vez, muito obrigada. Me explica aí esse mood board de cores, que a curiosidade é imensa. Obrigada, Verinha. Obrigada, Rô, pelas suas colocações, pelo seu cuidado sempre com a leitura e essas contribuições. Antes de passar para a Alane responder a dúvida sobre o mood board das cores, só para explicar a parte da metodologia, porque realmente isso aí, como eu estava conversando com o Rô, isso aí, Rô, nem boto na conta da Alane, porque foi eu que presumi, porque o desgraçado do Fuentes, ele não cita a fonte primária, né? Aí, quando tu me disse, Verinha, isso vem de Munari, eu falei, mas Fuentes não cita Munari. Ela, Verinha, mas tá lá nas referências. Eu, porra, bicho. Aí, assim, como o desgraçado do Fuentes, ele não cita a fonte primária, eu presumi que era dele. Eu falei, Alane, vamos com essa aqui, porque, né, como não está identificada, né, e as etapas dele são bem tranquilinhas para trabalhar, vamos nessa aqui, e aí ela se apropriou da metodologia e foi trabalhando, mas aí a gente corrige a fonte primária lá, se for o caso, fazendo até um APUD, né, e aí a gente faz as verificações para ver de que ano é esse diabo dessa fonte primária para a gente poder fazer a correção no texto, certo? Aí, Alane, eu vou passar a palavra para você agora. Só uma dúvida. Acho que tu não precisa nem procurar o ano. Se tu colocar que foi retirado do livro dele, a fonte permanece a mesma. Certo. É só você cita aqui a metodologia de Munari dentro do livro dele. Beleza. Beleza. Aí... Beleza. Pronto, Alane, eu vou passar para você tirar a dúvida de Rosângela sobre o mood board de cor e mais alguma coisa que você queira complementar na resposta. Então, sobre o mood board de cor, eu acho que, assim, essa experiência do TCC, ela me fez perceber que depois que eu entregasse o trabalho, eu ia ver um monte de coisa. Anos depois, você ainda vai verificar coisa que você não tinha visto, meu bem. Pois pronto. Porque eu fiquei lá, né, lambendo o trabalho e ainda tinha mais coisas. Eu senti que podia passar uns 2 anos nesse trabalho. Mas, enfim, sobre o mood board, eu fui atrás, né, das cores da bandeira de Caruaru em primeiro lugar, né, e assim, eu descobri que elas são cores extremamente nos olhos, assim, da pessoa. Tanto que quando eu comentei com a Verônica sobre isso, ela até comentou de algum outro projeto, assim, que a pessoa também estava meio que sofrendo com as cores, aí eu já fiquei, assim, tensa, porque são cores bem vibrantes, as matizes da cor são bem vibrantes, aí eu fiquei, meu Deus, não vai dar muito certo se eu usar essa cor pura, assim, desse jeito como tá, vai ficar muito vibrante no impresso, não sei se vai dar certo. E aí, logo quando eu montei a paleta de cor, eu já fui vendo ali opções que eu podia ter dentro das mesmas matizes de cor. E aí eu peguei o verde e aí fui mexendo, mudando um pouquinho, assim, escurecendo um pouco mais aquela matiz. E aí ficou realmente meio bagunçado ali. E aí eu pensei também, no lugar do preto, colocar o branco. Ou se no lugar do branco eu colocava preto. Mas aí no final eu acabei usando as duas cores, né? Por causa dos traçados e do contraste com o fundo. Fazer esse contraste com o branco, o boxzinho branco que eu coloquei lá no fundo. E aí por isso que algumas têm o branco, outras não têm. Eu tava meio procurando ali
opções para poder fugir um pouco dessas cores vibrantes. Foi por isso que tá meio caótico ali. Pode ser até alguma coisa que eu possa organizar. A senhora falou outras coisas, mas eu esqueci várias coisas já que a senhora falou. Sim, sobre o layout, ele realmente foi bem intuitivo, assim, o layout. Eu comecei a abrir o Illustrator e eu já tinha aqui na minha cabeça o que eu queria. Eu queria que a ilustração ela tivesse um grande destaque, assim, na página. E aí eu já pensei, em um lado vai ser só a ilustração e com o outro eu trabalho algum detalhe. E aí, em algumas referências que eu tenho no meu moodboard, tem um conjunto de selos. E aí, nesses selos, eles têm os prédios e embaixo ele tem como se fosse um mar. Que aí eu acho que deve ser da cidade, enfim. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou definir um elemento central que vai acompanhar toda a série. E eu quero o nome do cinema grande. E aí eu já tinha imaginado o nome do cinema com aquele box atrás. E aí realmente foi tipo, eu abri o Illustrator, botei os elementos lá e as coisas se encaixaram. A única alteração que eu fiz de fato foi a cor, porque os elementos eu tinha colocado originalmente em preto. E aí depois eu mudei para branco. E aí realmente isso eu posso trazer essa modificação no trabalho. Eu acho que é isso. Explica a origem da caixa, só para matar a curiosidade como foi a caixa. Verônica falou comigo sobre a gente ter, né, uma embalagem para o projeto para ser esse suporte ali da coleção. E aí, assim, em primeiro lugar, fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que vamos desenvolver essa embalagem, né? E aí, Verônica comentou sobre um projeto que ela tinha inspiração, e aí esse projeto ele tinha uma caixa de madeira. E aí e agora, como que eu vou arrumar uma caixa de madeira desse tamanho que eu preciso para colocar esses postais dentro, né, com a abertura que funcione? E aí, inclusive, eu ia fazer realmente essas caixas com a ajuda do pessoal lá do... eu esqueci, do laboratório de Tony, que eles trabalham com madeira e tudo mais, mas assim, o tempo, a vida, as pessoas, o universo. E aí ficou muito agoniado isso, aí eu realmente fui atrás de comprar uma caixa, e aí eu tive, assim, a felicidade de encontrar essa caixa no tamanho que eu precisava, e aí realmente ela foi uma caixa comprada, e aí ela tem essa aberturazinha assim. Eu queria muito ter feito para dar a vocês da banca, mas o orçamento ia um pouquinho além do que teria o ideal, mas foi isso, foi uma caixa comprada. E eu realmente posso adicionar essa informação também dentro do detalhamento. Obrigada, Alane. Bom, queria agradecer a Rô e a Marcela. Esse momento, quando a gente tem esses olhares externos sobre o projeto, é extremamente importante, porque eu venho também mergulhada no projeto junto com a Alane, e a gente sempre deixa passar muita coisa, por isso que é importante a gente ter esses outros olhares sobre o projeto para ajudar a gente a enxergar essas coisas que a gente deixa passar. Então, agradeço muito a vocês pelas contribuições de sempre, pela atenção que vocês sempre têm com os projetos. A banca vai se retirar agora, tá? Marcela e Rô, eu já mandei para vocês o link da sala de deliberação, então a banca vai se retirar agora, e daqui a pouquinho a gente volta com o resultado da deliberação, certo, Alane? Então, vocês fiquem aí, a gravação vai continuar, tá? E daqui a pouco a gente volta, tá bom? Falem mal da gente não, senão fica gravado. Eu vou ficar aqui para tomar conta, relaxa. Obrigada, Caparica. Pode falar mal, viu, galera? Parabéns, amor! Apresentou. Pronto, não precisa pensar em mais nada. Agora é só desopilar. Não, tem que ver a documentação da carga horária complementar. Não, tá tudo certo. Tá? Tá. Já sabe a data da colação de grau? Sim. Depositar o TCC, né, agora. Ai. Essa parte de depositar o TCC, tu pergunta tudo para outra Alane, que ela sabe tudo. Rapaz, eu vou perguntar para tu também, Alan. Pergunta não.
Tá bom. Parabéns, Alane, foi muito bem. Obrigada, Alane. Obrigada, gente. Arrasou demais, parabéns. Eu consegui vir no horário. Ai, obrigada, Matheus. As duas cocadinhas de sal. Pessoas, eu vou ali filar como é que tá a banca, se volta já. Ai, meu Deus. Nem se preocupe, vai dar tudo certo. Você arrasou demais. Eu achei lindo o trabalho. Ai, obrigada, Ana. O pior já passou, né? Que era apresentar. Agora não tem que fazer só as alterações da banca. Enfim. Mas hoje não precisa fazer mais nada. Ai. Saúde. E aí, amor? Passou muito sufoco? Não, assim, depois que a pessoa começa a falar, vai embalando, né? Aí vai saindo. Eu fiquei nem parece que tava nervosa. Foi. Eu fiquei mais nervosa antes de começar do que na hora. E agora, né? Agora eu tô nervosa de novo. Então, Alane. Misericórdia. Não, estão ali batendo boca ainda. É isso que me assusta. É isso que te assusta? Não, mas não tô nem falando do teu trabalho, tô falando da novela. Porque Relaxa. A banca demora, às vezes, eu dou o spoiler. A banca às vezes demora, porque o professor sai para ir no banheiro, ou para fazer um café. Tá tudo decidido já, só. Ah, entendi. As tuas bocas, eu tenho certeza que tu fica enrolando, que é pra dar nervoso na pessoa. Depende. Tenho certeza que já teve banca aqui que a Parica foi tomar banho na hora de Não. conversar. Não. Teve banca que a gente deu uma encebada mesmo, ficou conversando. Mas teve banca que foi cacete mesmo. Vixe. O pau andando. Já teve, tá aí? Mas, assim, esse negócio de banca por Meet é bom e é ruim. É bom porque dá a oportunidade de gente que tá longe participar. Mas a presencial é mais legal. A gente vê as sobrancelhas tremendo. As mãos assim, né? Tá ligado? São coisas diferentes, né? Teve a banca presencial de Ronaldo, né? Que foi lá no laboratório semana passada. Foi o jogo, né? Foi o jogo. Completamente diferente o fluxo. Completamente diferente. Vixe. Quer dizer que tu terminou que tu não fez a caixa. Eu achei que tu ia fazer a caixa. Não deu. Ó, tem alguém dizendo que defende amanhã presencial. Dá tudo certo. Vai dar, pô. Eu tenho que... Eu tô de motorista amanhã. Vou levar a Verônica pra uma banca. Lá no UFPE? Não sei nem se é a tua, tá, pronto. Vai ser no prédio de medicina, não é isso? Eu tenho que... Enfim. Tô na função Uber. Tô na função de Uber. Muito bem. Mas fica tranquilo. Vai dar tudo certo. E o pior é que, assim, Verônica me mandou os documentos de vocês, dos orientandos dela tudo que vão defender, mas Verônica me mandou os documentos, porque eu tinha... Ó, chegou gente aí. Meus familiares do Maranhão. Eita, família grande. Grande e espalhada. Estão ali batendo boca. Deixa eu ver se é mais meia hora, peraí. Davi ali atrás. Ai, Ana! Saudade! Bem, amiga. Não se preocupe não. Você é muito linda, amiga. Vai se preocupar com o quê?
Obrigada, amiga, você também. Vai dar tudo certo. Já deu, já. Já, com certeza. Rick. Até Rick tá assistindo. Ó, então, eu fui lá filar, ver como é que tá a situação. A briga do momento é decidir se você vai ter que fazer uma PUD referenciando Munari. Quer dizer, isso é um pedaço da briga. A outra briga é qual foi o ano que Munari escreveu a metodologia. Tem uma professora de pé e de costa procurando o livro de Munari na prateleira. Jesus, eita, Fuentes, faz cada uma com a pessoa, né? Fuentes. Agora, é bonito para sua cara, né? Se você tivesse usado a minha metodologia de HCI, tinha fluído muito mais simples, mas você, não. É feito ontem, o teu bonito querendo meter peão para cima. Eu fui no que a minha orientadora sugeriu. Eu também. Mas confesso que durante a apresentação, quase que eu fui apresentar a metodologia de design sentado no usuário, quando eu estava ensaiando. Porque é muito natural. Ela já vem, a metodologia. Já veio. Funciona. Disponha. Ó, é fato. A partir de agora, desse momento, só estão embromando ali. Vocês já estão rindo. Gargalhados. Estão rindo, Verônica, rindo. Pois é. Estão preenchendo a planilha pela zoada. Adivinha quem fez a planilha? Pois é. Com certeza, né? Espera aí que estão me chamando ali. Eu acho que a planilha quebrou. Meu Deus. Voltei. A discussão agora vier pedir minha opinião sobre o pictograma, que tem que mudar, se não tem que mudar. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ó, começaram a voltar, pronto. Posso parar de enrolar vocês. Espera aí, falta a Rosângela. Falta Rô. Sempre Rosângela. Chegou. Mulher, só voltar a setinha. Mas, menino, o problema é que toda vez que eu vou abrir uma sala do Meet, ele fica me jogando pro meu outro e-mail. Aí eu fico, tem que trocar toda vez. Ô, Alane, na hora de entrar na sala da deliberação, eu ia clicar no link, eu ia voltar para cá. Opa, porta errada, volta. Uma não sabe usar o microfone, a outra não sabe entrar na sala. Tá ótimo. Ei, o pior que fui eu que errei o microfone e a sala, é a mesma. Ai. Bom, minha gente, seguindo os trâmites do ritual, eu queria dizer, Alane, tu já conhece, né, minha fala inicial, que, infelizmente, a gente vai ter que dizer adeus para você, porque você foi aprovada. Parabéns. A nota não precisa dizer não, né? Só deu, né? Dizer não, né? Você foi aprovada com 10, tá? Parabéns.
Agora, essa semana tu vai descansar, tu vai sair, tu vai namorar, tu vai dormir, tu vai comemorar. Vai para a pizzaria. Vai descansar sua mente, tirar um pouquinho sua mente do projeto, para deixar sua mente um pouquinho mais limpa. E aí a gente vai retomar essas anotaçõezinhas que elas fizeram para a gente fazer toda a revisão no documento e deixar seu trabalho ajeitadinho para ir para a biblioteca. Beleza? Parabéns, meu bem. Infelizmente, vou ter que te dizer adeus. Vou perder você no laboratório. Já perdemos, né? Você no laboratório. Mas muito sucesso para você. Esse passarinho tem que voar e vai voar longe, vai voar alto, porque você tem muito talento, você realmente consegue entender tudo que precisa entender desses ensinamentos, desses conhecimentos que você adquiriu na universidade para aplicar nos seus projetos e cada vez mais agora ter mais maturidade, mais segurança, né, para as suas escolhas, porque agora não tem mais os pitacos dos professores para ficar, né, revisando o projeto, então você está pronta para tomar essas escolhas e seguir seu caminho de sucesso nessa trilha aí de usar o design para melhorar a vida das pessoas, certo? Parabéns! É isso aí. Parabéns, Alane, parabéns. Você quer falar alguma coisa? Eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu queria agradecer, de verdade. Eu tive aula com todos vocês, professores que estão aqui, e podem ter certeza que cada um de vocês me marcou, né, de um jeito, e eu sempre vou lembrar de vocês. Eu admiro muito a profissão que vocês escolheram, né, de ser professor, e muito obrigada por essa caminhada, esse tempo no laboratório. Eu aprendi muito mais do que sobre design. Aprendi muita coisa mesmo. E mãe pediu para dizer que vamos imprimir todos os cartões postais e enviar para todo mundo. Então, é isso. Rolar um pai trocínio, um mãe trocínio. É isso, gente. Muito obrigada. Só tenho a agradecer mesmo. Obrigada, Alane. Bom, a gente vai se retirar agora. Você vai poder ficar curtindo aí com seus coleguinhas, com seus amigos, com sua família. Vai ficar gravando aí para você ter essa memória depois. E aí, o último que sair da sala, a gravação para e depois eu envio o link para você. Tá bom, amore? Beijo para tu. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Parabéns, família. Olha, Vinícius no singular, que eu não tinha visto. Boa noite. Parabéns, gente. Boa noite. Muito sucesso. Tchau, Vai ter print da foto da banca. Toda vez eu esqueço. Deixa eu tirar. Caparica, tu já saiu, pronto. Nossa, Caparica. Quem faz? Alane faz, Caparica. Socorro, eu não desaprendi a mexer. Caparica já fez. Espera aí que eu vou fazer mais. Espera aí. É todo mundo sorrindo, vai. Essa é aquela parte que vocês dizem alguma coisa, porque é uma foto. Eu sei, Caparica, as bochechas já estão doendo, Caparica. Eu já fiz umas 4 aqui. Então Conhecendo, ele já tirou várias, então... Aproveitando, a pessoa abrindo a boca, fechando o olho, fazendo Com certeza. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. Tchau, gente. gente. Boa Boa noite. Boa noite. Cadê tu, Alane? Parabéns! Olha aí! Vem pra cá. Parabéns! Obrigada, gente. Meu Deus, tá. Eu acho que agora tem que ter um discurso. Obrigada, gente. Eu amo vocês muito. Muito obrigada por estar nesse momento.
É isso. Tchau, parabéns. Parabéns, Alane, tu arrasou muito. Tchau, tudo de bom. Vigi?